uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso abraço e a nossa gratidão pelo seu prestígio ao nosso programa e de resto a toda a programação da TV Mundo Maior. Uma programação muito rica, muito importante e muito instrutiva. Em nosso programa de hoje, nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, obra básica da codificação espírita, livro que precisa ser mais estudado, nós diríamos mesmo constantemente estudado, porque trata-se do alicerce, a obra que deu origem a todas as demais obras da doutrina espírita. E nós vamos ver aqui em O Livro dos Espíritos, quando Kardec fala a respeito da transmigração progressiva. Ou seja, ele vai a várias perguntas endereçadas aos espíritos sobre a questão da reencarnação. E há uma questão aqui muito instrutiva, sobre a qual nós precisamos falar. É a questão de número 192. É uma pergunta que possivelmente nós nos fazemos. Já tenhamos feito essa pergunta e tenhamos essa dúvida na cabeça e queremos saber a respeito. Kardec indagou os espíritos: pode-se, por uma conduta perfeita, vencer já nesta vida todos os graus e tornar-se espírito puro, sem passar pelos intermediários? Muita gente quer saber, né? Mas será que eu vou ter que voltar à Terra? Eu vou ter que reencarnar? Não há como essa minha atual encarnação ser a última. Eu não gostaria de voltar à Terra, não é? A Terra é uma escola abençoada, mas realmente na atualidade nós estamos vivenciando muitos conflitos, muitas dificuldades, muita luta pela sobrevivência. Afinal, estamos num mundo de provas e expiações, que ainda é caracteristicamente de provas e expiações. Então, muitos espíritas, alguns companheiros e irmãs, não é? Mas será que eu vou ter que voltar e me expor a tantas provas novamente? Luto tanto em família, luto tanto pelo pão de cada dia, é uma dificuldade difícil. Será que eu não posso melhorar nesta vida o suficiente para atingir a condição de espírito puro e não ter mais que voltar aqui, reencarnar, me submeter a doença, desgaste e velhice e um sem número de complicações? Os espíritos, interessante, os espíritos eles responderam de modo taxativo: não. Eles vão cortando logo o mal pela raiz, né? Não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Quer dizer, aquilo que nós consideramos ser perfeito, perfeição, está longe da perfeição. Não é? Nós podemos dizer que o único ser perfeito que esteve à Terra foi Jesus Cristo. Não é? Com todo respeito aos demais luminares, expoentes da espiritualidade, com todo respeito, que já estiveram na Terra como emissários do Cristo, inclusive como mensageiros de Jesus, ainda não atingiram a perfeição. O modelo de perfeição está aqui também no Livro dos Espíritos, na questão 625, o modelo de perfeição que Deus concedeu ao homem na Terra foi Jesus Cristo, não é? Agora, por mais que nós façamos numa existência, nós não vamos
nós não vamos atingir nunca essa condição de espírito puro. Podemos melhorar muito numa existência, sem dúvida. Podemos progredir muito, aprender muito, conhecer muito, desenvolver virtudes, sem dúvida. Podemos ter um grande aproveitamento, mas daí atingirmos a condição de espírito puro, sem passarmos pelos estados intermédios, como perguntou aqui Allan Kardec, né? Por aqueles estados intermediários, a distância é grande, mesmo porque, disseram os espíritos aqui, o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Aliás, nós não temos nem ideia, né, do que possa ser essa perfeição espiritual, não é? Nós vemos Jesus, vemos o Evangelho, o que ele nos ensina no Evangelho, não é? Lições tão simples e lições tão básicas, e, no entanto, tão difíceis de serem colocadas em prática, de serem vivenciadas, não é? São lições simples, quer dizer, simples no sentido da nossa compreensão, mas extremamente difíceis de serem assimiladas, de serem incorporadas ao nosso eu e de colocarmos essas lições em práticas, né? Questão do amor, do perdão, da renúncia, do devotamento, não é? E vai por aí afora. Os espíritos continuaram. Há qualidades que lhes são desconhecidas e que ele nem pode compreender. Vejamos bem a conclusão desse primeiro parágrafo. Há qualidades, virtudes, possibilidades espirituais que nos são desconhecidas e que nem ainda podemos compreender. Quer dizer, é uma situação difícil, né? A gente pensar, porque a gente acha que não, basta ser bom e basta você perdoar e basta você renunciar. Mas existem virtudes, existem qualidades. As próprias virtudes, elas possuem determinadas gradações, as próprias virtudes, não é? Às vezes a gente pensa assim, fulano é uma pessoa compreensiva. Compreensiva em relação a quem? Ou ao quê? Compreensiva em relação a quê? Ou ao quem? Não é? Às vezes a pessoa realmente tem uma compreensão singular, que foge à média da compreensão humana, mas ela ainda não atingiu os píncaros da compreensão, o ápice da compreensão. Provavelmente ela ainda não atingiu, não é? Diz o Dr. Inácio Ferreira que às vezes o espírito, para desenvolver uma única virtude, ele precisa de muitas existências, né? Para desenvolver uma única virtude. Vejamos bem, é uma virtude tão simples, mas tão difícil, a virtude da paciência. Como é difícil a virtude da paciência, não é? A gente ter paciência o tempo todo. Paciência a gente tem de vez em quando. Agora, paciência o tempo todo, com tudo e com todos, isso aí é santificar. É alcançar, vamos dizer, o apogeu, não é? A pessoa fala assim, eu tenho paciência. Nós sabemos o quanto é difícil isso. Por exemplo, quando a gente está numa fila, como é difícil ter paciência. Esperar a nossa hora, esperar o nosso momento. Ver que a pessoa que está lá atendendo não está com boa vontade, ver que a pessoa está cansada e pensar que a pessoa pode estar com algum problema, não é? E achar que essa pessoa não está trabalhando interessadamente.
numa simples fila. Tem pessoas que vão ao médico e não têm paciência de esperar a sua hora. Tem pessoas que vão ao banco, pegam uma senha e não têm paciência. Fica ali o tempo todo pensando numa maneira de passar na frente dos outros. Deixar os outros para trás. Então, como é difícil essa questão de se ter uma virtude que a gente fala nela toda hora. E a toda hora nós estamos precisando dela. Paciência. E os espíritos disseram a Kardec, olha, há qualidades que lhe são desconhecidas e que ele nem pode compreender. Quer dizer, o espírito ele é dotado de sentidos que ele ainda não desenvolveu. O espírito não é dotado apenas desses sentidos que nós conhecemos. Né? Vocês vejam bem, o sentido da mediunidade. Nós estamos trabalhando com o sentido psíquico da mediunidade primitivamente, de maneira primitiva, não é? Exceto aqui, eu coloco de lado, sempre como exceção, Chico Xavier. Mas nós, demais médiuns e demais sensitivos, nós estamos no exercício primitivo da mediunidade. No exercício primitivo da mediunidade, como fala o Dr. Odilon Fernandes, em matéria de mediunidade, agora que nós estamos saindo da caverna. Vamos fazer uma pausa e depois voltamos.